Prezados juvenis, a paz do Senhor. Para nós é um prazer estarmos aqui na manhã deste domingo, 11 de junho de 2023. Depois de algum tempo, estávamos aí ausentes, também lecionando para outros departamentos, mas hoje Deus nos deu a oportunidade de estar com vocês novamente. Eu sou o evangelista Jasson de Carvalho e hoje temos a participação especial da minha esposa Renata, não é mesmo, Renata? Bom, A paz do Senhor, juvenis, é um prazer estar com vocês aqui na manhã deste domingo para mais uma aula da nossa EBD, para podermos aprendermos junto e compartilharmos a palavra do Senhor com vocês. Glória a Deus. Então hoje, irmãos, é a lição de número 11, com o título Posso Fazer a Diferença. Antes de nós começarmos, gostaríamos que você desse o like nesse vídeo, se inscreva no canal, faça comentários no chat. Então vamos orar na manhã desse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por este dia tão especial, onde vamos ministrar a Tua palavra. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, neste momento, nós vamos chamar uma juvenil para estar fazendo a leitura do texto áureo e a leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, juvenis, eu me chamo Gabriela e eu irei fazer a leitura bíblica em classe. Nós iremos ler Lucas 10, do 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele lhes disse: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Glória a Deus, Deus abençoe a nossa irmã desta classe juvenis que participou tão maravilhosamente com a leitura do texto bíblico da lição. Vamos então ao nosso primeiro tópico, Renata, que nos fala sobre fazendo a diferença aonde estamos. O assunto dessa lição eu achei muito interessante, porque o tema, Renata, o título da lição é Posso fazer a diferença. É uma afirmação, não é mesmo? Sim, é uma afirmação, afirmando. não é uma dúvida, não é uma pergunta, não. O título está dizendo para você, amigo, irmão, jovem, adolescente dessa classe, você pode fazer a diferença no ambiente onde você está. E é claro, isto faz também, ou joga sobre nós, uma grande responsabilidade, não é mesmo, Renata? Sim. Por quê? Porque normalmente, quando se fala em responsabilidade para um aluno da classe juvenis ou para aquela pessoa que está naquela idade ali de 15, 17 anos, muitas vezes muitos pais, podemos assim dizer, até mesmo, eles erram quando chamam assim: você é muito irresponsável, você não tem compromisso, você é muito bagunceiro, embora seja normal mesmo, essa idade ser bagunceiro, às vezes até com uma certa dose, podemos assim dizer, de responsabilidade. Só que esse tema, ele lança sobre nós uma grande responsabilidade, não é mesmo, Renata? Sim. Que é o quê? Uma responsabilidade de você jovem, você aluno da classe juvenis, ser responsável em fazer o quê? A diferença neste mundo
perdido. E Renata, nós vamos ver que a grande verdade é que todos nós podemos exercitar a nossa fé, não é mesmo? Sim, de uma maneira responsável na nossa vida cristã. Podemos De uma exercitar. maneira responsável na nossa vida cristã. A nossa lição, ela traz assim um exemplo muito claro de pessoas, ou melhor, né, de pessoa que fez uma grande diferença na vida de outra pessoa, que no caso, Renata, é a parábola do bom samaritano. E a nossa ideia aqui na manhã, né, deste domingo, é trazermos nessa primeira parte, porque nós temos uma outra parte ainda, que teremos a participação de muitos dos alunos da nossa classe, mas a nossa ideia nessa primeira parte é trazer um contexto dessa parábola e tentar mostrar para vocês qual foi a diferença que o bom samaritano, podemos assim dizer, fez na vida de uma pessoa, de um viajante que estava precisando de ajuda. E a maneira como esse bom samaritano agiu para poder, podemos assim dizer, compartilhar, né, uma grande bênção na vida dessa pessoa. Então, nós vamos ver aqui que dentro do contexto, mas irmão Jasson, irmã Renata, podemos assim dizer, qual foi o contexto dessa lição, ou qual é o contexto dessa lição? A Bíblia diz que um intérprete da lei, um homem muito estudioso, conhecedor da lei, ele foi até Jesus, querendo meio que pegar Jesus assim, numa armadilha, né? Ele fez ele pôs Jesus à prova, como ele disse, quando ele perguntou para Jesus, né? Qual foi a pergunta que ele fez? Vamos confirmar aqui. Ele disse assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos ver que esse intérprete da lei, ele dá um passo à frente, ele faz essa pergunta querendo meio que encurralar Jesus, querendo meio que envergonhá-lo. E as escrituras, elas fazem questão de frisar a falta de sinceridade desse homem. A falta de sinceridade desse homem quando ele interpela Jesus e ele tenta ver qual era a palavra que Jesus iria falar ali. E o interessante, nossa irmã Renata, e demais alunos juvenis, é que a questão da vida eterna, ou seja, essa preocupação acerca da vida eterna, era algo que desde o Antigo Testamento as pessoas já se preocupavam, não é mesmo, Renata? Sim. O Antigo Testamento prometia a vida eterna. E Jesus falou acerca da vida eterna. Outros homens questionaram Jesus acerca da vida eterna. E não se engane, a maioria dos judeus aprendeu com seus rabinos que sua linguagem, sua circuncisão, suas cerimônias e suas tradições lhe garantiam a entrada nos céus. Então vejam bem, a nossa irmã Renata leu aqui que para os judeus, para os intérpretes da lei, para os rabinos, a linguagem, a circuncisão, as cerimônias, todos aqueles ritos ali já seriam, vamos dizer assim, suficientes para herdar a vida eterna. Então, eles estavam se baseando na lei, eles estavam se baseando nas tradições, quando a Bíblia diz que o homem não é salvo mediante as obras da lei, mas sim pela graça de Deus. Então, conforme nós colocamos aqui, no entanto, muitas destas pessoas que achavam que através das suas cerimônias, através das suas tradições, elas poderiam entrar no céu, elas também tinham um senso de culpa, não é mesmo, Renata? Sim. De incertezas acerca do futuro, porque no fundo sabiam também que eram pecadores e precisavam da convicção acerca da vida eterna. Então, quando Jesus é interpelado por este intérprete da lei, o que Jesus diz? Jesus lhe diz assim, olha, como você lê? Como você interpreta? De que maneira você interpreta esta questão acerca da vida eterna? Aí o escriba lhe respondeu, citando o maior de todos os mandamentos, que na verdade é o resumo de toda a lei, segundo Lucas 10,
segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26 e 27, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a resposta desse intérprete da lei, ela de alguma forma, Renata, ela satisfaz a Jesus no sentido de que ele respondera bem, ele respondera completamente. Ele respondera de uma forma completa e de uma forma correta. Porque se nós fizermos essas duas coisas com perfeição, se nós fizéssemos, né, ou se nós fizermos essas duas coisas com perfeição, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, todos os outros mandamentos, todos os outros preceitos morais na aliança de Moisés, eles simplesmente ficariam, tipo assim, cumpridos. Por quê? Porque é o resumo de toda a lei: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, quando esse intérprete da lei, ele respondeu a Jesus, ele meio que dá, assim, podemos assim dizer, uma invertida, né, nesse intérprete da lei, quando ele diz: faze isto e viverás. Em outras palavras, você quer ter a vida eterna? Obedeça a lei, cumpra a lei. Ou seja, não a formalidade da lei, mas sim o espírito da lei. Nós vamos ver, irmãos, que para esses rabinos, as suas tradições, muitas vezes, elas até, através das suas tradições, eles até corrompiam o mandamento. Porque muitas das suas tradições diziam: olha, amem o próximo, mas odeiem o seu inimigo. Quando, na verdade, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Não é mesmo, Renata? Sim, verdade. Orar pelos nossos inimigos. O doutor da lei, na sua arrogância, o doutor da lei estava preso na sua arrogância, e como a lei que ele tanto prezava o condenava. Se esse homem fosse honesto, ele deveria reconhecer que ele não amava a Deus como devia, ele não amava o próximo como devia. Ele, que era um guardião da lei, estava totalmente corrompido no sentido de observar atentamente a lei. E aí, ele ainda pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Né? Ele meio que querendo se justificar, ele ainda diz: mas quem é meu próximo? E a gente sabe que para um judeu, qualquer outra pessoa que não fizesse ali parte daquele ciclo ali do judaísmo, né, para eles não consideravam como próximo. Aí quando Jesus então, ele conta ou ele cita a parábola do bom samaritano, que nós vamos ver aqui, existiam quantos personagens, Renata, na parábola do bom samaritano? 4 personagens: o viajante, o sacerdote, o levita e o samaritano. O viajante, o sacerdote, o levita e o samaritano. Jesus conta esta parábola do bom samaritano, podemos assim dizer, e através dessa parábola, ele meio que pega esse grande doutor da lei, meio que no contrapé. Né? Uma linguagem assim mais jovial, podemos assim dizer, no contrapé. O que é o contrapé? É quando você, por exemplo, está assistindo aí uma partida de futebol, né, que muitos de jovens gostam, até mesmo os adultos, quando acontece ali aquele lance em que o jogador vai bater uma falta, podemos assim dizer, o goleiro está naquela posição ali, ele escolhe um canto, e o goleiro pensa que o jogador vai jogar no outro canto, ele joga no mesmo lado do goleiro, e meio que dá aquela enganada, podemos assim dizer, pega o goleiro de surpresa. Essa que é a melhor maneira de explicar isso. Jesus, ele pega de surpresa esse intérprete da lei, porque na parábola do bom samaritano, quem foi que acolheu o viajante? Quem foi que acolheu a pessoa que estava ali ferida, oprimida? Foi justamente aquela pessoa que o judeu
odiava. Aquela pessoa que o judeu tinha uma rivalidade muito grande, porque os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Existia ali todo um aspecto histórico, toda uma rivalidade antiga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, eles eram um grupo, um povo misto. Os samaritanos, eles eram um povo de uma origem que não era uma raça pura judaica, né? Desde quando ocorreu aquele fato em que os assírios, lá no Antigo Testamento, conquistaram o Reino do Norte. E a Bíblia diz que eles levaram grande parte da população do cativeiro e povoaram a terra com pessoas de outros países gentios. Então houve ali uma mistura, uma miscigenação, essa miscigenação foi fundamental para rivalidades entre judeus e samaritanos, aonde os samaritanos tinham um templo diferente, tinha sacerdotes falsos e sacrifícios ilegítimos. E os judeus, por sua vez, eles consideravam corretos, porque adoravam em Jerusalém, tinha um templo em Jerusalém. Enfim, havia aquela rivalidade antiga ali. Mas nós vamos ver que, dentro dessa parábola contada por Jesus, tinha então o viajante, que ele desceu de Jerusalém para Jericó, tinha o sacerdote, tinha o levita e o próprio samaritano. E a Bíblia diz que nesta parábola contada por Jesus, né, este viajante ele foi tomado de surpresa, de assalto ali durante aquela caminhada, aonde ele foi, os assaltantes bateram nele, espancaram ele, deixaram ele quase morto, né? E quando a primeira pessoa teve a oportunidade, né, Renata, que foi o sacerdote, o que o sacerdote fez? Abandonou aquele viajante. A Bíblia diz que ele passou de largo. Nos originais, diz que ele tomou uma posição oposta. Ele simplesmente viu que ele estava ali do lado direito, podemos assim dizer, da estrada. Ele foi para o outro lado, ele não quis ajudar. Né? Ou seja, o homem deixou o Deus no templo, o sacerdote, né, Renata? Qual era a função do sacerdote mesmo, Renata? Dentro desse aspecto aí que nós estamos vendo, nós vamos ver que o sacerdote, ele tinha uma função importante, que era o que mesmo? Representar os homens diante de Deus. Eles eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. E ele era um servo da lei. Então ele tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa a mais. Ele não o fez. Ele deixou Deus no templo e simplesmente não usou de misericórdia. Da mesma forma, ocorreu com o levita, que era o quê? Um trabalhador do templo. Não é mesmo? Quem eram os levitas? Os levitas eram pessoas que trabalhavam no templo, se dedicavam no templo, ofereciam seu serviço no templo, mas o levita também não fez absolutamente nada. E quem fez a diferença foi o samaritano. O samaritano, ele fez a diferença. O samaritano, ele foi lá, cuidou daquele homem, colocou o homem, cuidou das suas feridas, né? Colocou o homem sobre a sua cavalgadura, dá a entender que ele foi até a pé, até chegar na hospedaria, cuidou daquele homem de uma forma especial. E quando Jesus, achei muito interessante, Renata, que quando Jesus, ele contou essa parábola, ele pergunta para o intérprete da lei, ele faz a seguinte pergunta: para você, quem foi que usou, conforme diz aqui, ó? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual foi dos três? Foi o sacerdote, foi o levita ou foi o samaritano? E aí eu tenho assim quase que certeza, isso é uma opinião minha, que aquele homem, ele todo corado, ele sem graça, ele diz assim: foi o que usou de misericórdia. Ele não quis nem citar que era um samaritano, né? Aí Jesus diz então: olha, vai tu e faz o mesmo. Usa de misericórdia também, porque se você usar de misericórdia com o samaritano, ou com o viajante,
como o samaritano agiu, você vai largar a sua formalidade. Você vai sair dessa religião falsa, dessa sua religião formal e vai ser realmente, vai entender realmente o espírito da lei. Nós vamos ver, fazendo uma aplicação sobre a vida, né, a maneira como esse samaritano agiu. Teve um certo escritor que ele disse assim, ó, o Herbert Locker, ele disse assim, em seu livro Todas as Parábolas da Bíblia, ele afirma que, assim como o sacerdote e o levita falharam na sua espiritualidade, assim também a igreja falha quando esquece do seu dever primário, quando a fortuna, o conforto, a descontração e o orgulho minam as forças de sua compaixão. Então, muitas vezes nós usamos, meus queridos irmãos, a parábola do bom samaritano para, descer o cajado no sacerdote, descer o cajado no levita, e nós esquecemos de nós mesmos, porque às vezes nós agimos assim, às vezes nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer algo diferente em favor de alguém, nós podemos ajudar o nosso próximo, seja através de uma palavra amiga, seja através de uma ajuda humanitária, através de roupa, através de alimentos, não é mesmo, Renata? Sim. Seja através de tanta coisa que a lição nos fornece aqui, que nos orienta a fazermos, porque fazendo assim, nós vamos cumprir realmente a essência do verdadeiro cristianismo. Amém? Meus irmãos, esta é a primeira parte da nossa lição, é a primeira parte que nós estamos aqui falando um pouco sobre, contextualizando acerca da parábola do bom samaritano, de um homem que fez a diferença na vida de uma pessoa. Agora, nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos termos uma conversa bem animada com os nossos juvenis da nossa classe. E eu espero que você esteja bem atento, esteja observando perfeitamente, porque você, juvenis, pode fazer a diferença. Eu vou até falar junto com a Renata aqui, nós estamos com a garganta um pouquinho ruim, mas nós vamos falar junto aqui para esta classe que nós podemos fazer a diferença. O título da lição diz, posso fazer diferença. Eu gostaria que você, onde você estivesse, ficasse ligado nisso aí. Vamos falar, Renata. Posso fazer a diferença. Você pode fazer diferença. Você é um homem de Deus, você é um jovem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, fique aí, nos aguarde, que já já nós já estamos voltando para fazermos um bate-papo muito especial com alguns alunos da nossa classe. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, crianças! Que maravilha! Estamos aqui com um grupo maravilhoso de jovens e juvenis para esse bate-papo sobre esse assunto tão importante. Posso fazer a diferença. Eu gostaria de fazermos aqui uma apresentação dos nossos juvenis, tão animados aqui na manhã deste domingo. Vou começar aqui com a nossa irmã, se apresente. A paz do Senhor, juvenis, eu me chamo Victoria, tenho 17 anos. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Rafaela e tenho 17 anos. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Gustavo e tenho 17 anos. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Marcos e tenho 15 anos. Marcos é o mais novinho aqui. Primeiro ano! Então, pessoal, feita essa breve apresentação dos nossos queridos juvenis, nós estamos aqui para conversarmos sobre um assunto assim bem interessante, bem sério, acerca desse tema, posso fazer a diferença. E nós temos visto aqui, todos vocês são estudantes, né? Vocês estudam nas escolas, algumas escolas públicas, né? Outros em escolas privadas, mas nós vamos perceber que temos visto um ambiente extremamente hostil em relação aos alunos e professores nesse ambiente escolar, um momento de muita violência, um momento de muita crise, podemos assim dizer, né? Os governantes estão aí, de alguma maneira, tentando resolver essa situação. E nós gostaríamos de começar aqui com a nossa irmã Rafaela. Rafaela, nós sabemos com certeza, né, que existe uma influência maligna muito forte, trazendo perturbação e inquietude na vida de muitos jovens, na vida de muitos estudantes, né, neste ambiente educacional. Como você tem visto este momento atual?
Então, o momento a qual nós estamos vivendo é tudo graças ao pecado, né? Que surgiu no mundo. E aí, durante todo esse tempo, o pecado só foi piorando e que é consequência, né? Todo este momento atual é consequência dos nossos próprios pecados, que é o que traz perturbação aos jovens e adolescentes, né, da nossa Então geração. você acha que automaticamente nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno, não é isso? Uma influência maligna muito forte, trazendo essa perturbação neste momento atual. A gente que é um pouquinho aqui, né? Eu, Renata, nós somos um pouquinho mais antigos. Antigamente, quase que não se ouvia falar nesse tipo de procedimento. E quando nós ouvimos falar, era algo que acontecia lá fora do Brasil. A gente nem sequer imaginava que essa onda de violência, que essa crise nesse ambiente educacional, dentro de nossas escolas, poderia acontecer. E hoje nós temos visto até mesmo no nosso estado, não é mesmo? Sim, inclusive na nossa escola, não tem muito tempo, uma menina, ela tentou se suicidar dentro da escola. Então a gente, como, né, meu pai já falou. Pode falar. Como meu pai já falou, a gente percebe no âmbito estudantil, escolar, que está tendo muita opressão maligna, né? São demônios territoriais dentro das nossas escolas. E fazendo com que uma adolescente de 15 anos né, tivesse essa atitude, levou essa menina a ter essa atitude. Graças a Deus ela não conseguiu, mas a gente consegue perceber que não é somente uma doença, né? Não é somente uma leve depressão, uma ansiedade causada por alguma tristeza da vida. É realmente influências malignas, né? Influências de demônios, do próprio diabo, né? E os seus companheiros. Daí a importância de nós jovens, vamos incluir aqui, né, dentro desse contexto, fazermos a diferença, não é mesmo, Gustavo? Porque o tema da lição diz: posso fazer a diferença. E esse tema retrata a parábola do bom samaritano, daquele que foi, que acolheu, que ajudou, que esteve disposto a fazer alguma coisa em relação àquele que estava ferido, aquele que estava vivendo um momento assim de opressão. E você, Gustavo, como você vê também este momento atual? Você acha que como que a gente pode, podemos assim dizer, entender e compreender este momento atual? Que tipo de discernimento você entende que a igreja precisa ter em relação a esse momento? A primeira coisa, assim, é a oração, né? O mover do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo fala com a gente, só vai ser por meio da oração. E só nós vamos entender o que está acontecendo à nossa volta a partir do momento que Deus fala conosco, que na nossa capacidade nós não temos isso. E, tipo assim, que nós estávamos falando aqui, né? Que são influências de demônios, mas também elas trazem isso de casa dos pais, né? Porque Adão pecou, mas Caim, né, herdou aquilo do pai, né? O pecado veio no mundo e aquilo foi geracional, né? Então a gente não pode falar que é somente da pessoa, que a pessoa deu a brecha, mas também tem que pensar que os pais, né, sofreram com aquilo, não trataram, não buscaram a Deus, e o filho um espírito geracional, né? A pessoa acarreta aquilo que os pais, né? Aquilo que o pastor Jairo sempre comenta, né? Uma coisa, eu até gosto de falar muito sobre isso aí, porque o pastor Jairo, nosso pastor, ele sempre nos orienta. Ele diz que os filhos muitas vezes carregam os pecados dos pais. Às vezes a falta de visão da família, né? A falta de comprometimento, de envolver os seus filhos, cuidar dos seus filhos espiritualmente, para que eles possam, de alguma maneira, se converterem, terem uma experiência com Deus e automaticamente não terem esse tipo de atitude que estão tendo, não é mesmo? Quer falar alguma coisa também, Marcos, sobre esse assunto, sobre esse momento atual que a gente vem enfrentando? Tudo, como o Gustavo disse, tudo se baseia na oração, e também não só da oração, porque você pode orar, você pode ter ouvido a voz do Espírito Santo, mas na hora de agir, na hora da ação real, que você precisa de orar por alguém, a pessoa cai endemoniada, você precisa ter fé. Tudo se baseia na fé. Se você orar, só orar não adianta. Você precisa de ter fé para crer que aquilo vai acontecer, para crer que a escola vai ser salva.
Então, é isso que eu queria acrescentar. Amém. Louvado seja Deus, não é mesmo, Vitória? Tá quietinha aí, Vitória. Pode participar também, Vitória. Como você tem visto esse momento atual, assim, tão que vem trazendo tanta angústia, né? A professores, a pais, a alunos. Olha só como que a gente foi observando atentamente a esse cenário, como que uma situação ela tem o poder de mexer numa sociedade assim, no geral, né? Deixar pais e mães aflitos, deixar filhos aflitos, deixar diretores de escola aflitos, governantes, porque é algo que mexe, quando mexe com uma criança, né? Quando mexe com um jovem, com aquele que está na flor da idade, é algo que nos impacta, não é mesmo? Sim, eu acho que, tipo assim, o diabo tem tentado verdadeiramente investir na nossa geração, porque nós somos o futuro da nação. Nós iremos herdar aquilo que nós aprendemos e iremos levar isso para as próximas gerações. Louvado Então, seja ele Deus, tem que tentado bênção. investir e, tipo assim, para acabar. Tipo assim, acabar com a igreja aqui. Dessa geração não passa, eu vejo isso dessa forma. Então, e nós temos aprendido que nós somos geração eleita para levar a palavra, para levar para levar a verdade para esses jovens Amém. e trazer a salvação deles. Glória a Deus. E a Bíblia fala, né, que jovens sois fortes, né, e já vencestes o maligno. E o diabo tem tentado enfraquecer justamente, que, tipo assim, por exemplo, uma pessoa mais adulta, né, tipo, chega na Flor da idade. velhice, na flor da idade, não que ela não é capaz de fazer obras de Deus, mas os jovens eles têm a capacidade ainda maior, né? Tem mais energia, né? Disposição tem diferente. energia, tem mais tempo, que tipo assim, tem compromisso. Tipo, o Jason, ele tem família, tem filhos para cuidar, tem casa, Trabalho. tem tudo para cuidar. Mas não que isso impede ele fazer a obra de Deus, mas os jovens estão livres para fazer. E o diabo vai investir agora para que no futuro nós sejamos paralisados para fazer Daí a a importância de fazermos a diferença. Sim, querendo ou não, no âmbito que o Gustavo falou de nós fazermos a diferença, nós estamos ligados, nós jovens estamos ligados a tudo que é atual, por exemplo, a tecnologia. Nós estamos mais ligados que, por exemplo, você, Jason, já que o Gustavo deu exemplo, que você, por exemplo, sabe? Então, e nós temos esse alcance maior de vidas para serem salvas. Nós podemos levar a palavra, querendo ou não, a mais pessoas, entende? Pela nossa idade, pelo acesso que nós temos hoje. Por exemplo, uma mensagem hoje que eu falo pode chegar em outra nação, pode impactar outra nação. Antigamente isso não era possível, hoje em dia isso é possível. É verdade. Então o diabo tem tentado investir nisso para Rafaela que a tá palavra pedindo, não Rafaela seja. quer falar. Rafaela quer falar A muito, sua né? inspiração está levando a Rafaela a querer falar também. Sim, eu vou deixar ela falar, vai, fala. E aí é algo assim, né? A igreja, ela não tem poder de entrar na escola. A igreja, ela não tem poder de entrar dentro de uma faculdade. Mas nós, com o Espírito Santo, Glória a Deus. Espírito Santo dentro de nós, ensinados e orientados pela igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, temos que agir contra, né, esses ataques do maligno mesmo. É verdade. Não, como o Marcos falou, não só orando, mas se posicionando, porque nosso testemunho, exatamente, porque não adianta nada aqui na igreja a gente fazer e acontecer, mas chegar lá fora nós não darmos este testemunho. Então nós precisamos ser zelosos, né, com aquilo que nós carregamos e com aquilo que nós precisamos passar para as pessoas. Amém, glória a Deus. Vamos aqui agora conversarmos um pouco aqui com a Renata, né? A Renata, ela é uma representante aqui dessa classe dos professores, né? Ela leciona numa escola privada, onde trabalha-se com todas as modalidades também de ensino. Para você, Renata, como foi este momento, né, de tensão e qual foi também a sua percepção sobre esses fatos? Você que está do outro lado, né, tem que procurar ali acalmar o povo, os alunos, viveu também esse momento, eu creio que ainda vive, porque essa onda a gente tem que estar atento, né, a todo momento para qualquer dificuldade, qualquer situação complicada. Bom, foi um momento extremamente difícil,
para todos, né? Nós, professores, para os pais, para as crianças, porque as crianças se viram naquela dificuldade, naquele medo, naquele temor, né? Inclusive, eu tive uma aluna que ficou uma semana sem ir para a escola, mediante esses ataques, ela ficou com muito medo, a família ficou com muito medo. Então, assim, e a preocupação dos pais com seus filhos é natural, a ansiedade dos pais. Nós, professores, ficamos muito ansiosos dentro da escola, né? Por questão disso tudo, as crianças, os menorzinhos, teve muita criança que chorou durante a semana, que não queria ficar na escola, com medo, porque os pais deixam as crianças também participar dessas coisas, desses ataques que estão acontecendo, né? E, além de nós, professores, nós também somos pais, mães, todas as professoras lá da minha escola são mães, as professoras também ficaram muito preocupadas em mandar seus filhos para a escola devido a essa problemática que gerou, né, sobre esses ataques. E sabemos que toda a promessa que os nossos governos fizeram para tentar nos acalmar, para tentar amenizar um pouco a situação, eles fizeram promessas. Algumas estão sendo cumpridas, né? Outras estão deixando a desejar, mas, enfim, estamos conseguindo contornar a situação. E nós, como evangélicos, damos nosso testemunho e o quê? Orarmos mediante isso tudo para que o Senhor venha com a providência divina, né? Para amenizar toda essa situação. Amém, louvado seja Deus. Então, a gente chega aqui, irmãos, vocês, alunos que estão nos assistindo na manhã deste domingo também, nós chegamos a uma seguinte conclusão, que a igreja, diante do que está acontecendo, a igreja ela precisa se posicionar, não é mesmo? Muitas vezes a gente pensa assim, não, os governantes têm que fazer alguma coisa, e nós temos que orar, mas nós somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra. E como cidadãos da terra, nós vamos ver que a igreja precisa se posicionar de uma forma diferente. Nós, conforme eu disse aqui antigamente, nós não lidávamos com esse tipo de assunto. A gente se preocupava simplesmente em levar os nossos filhos para a escola e nós achávamos, não, na escola os nossos filhos estão sendo cuidados, são protegidos. Mas o diabo ele é tão astuto que ele conseguiu fazer de uma forma, tipo assim, aonde a gente leva o nosso filho para ser educado, para ser cuidado, está sendo um momento, está passando por uma fase de perturbação, podemos assim dizer. Vitória, o que você acha, ou de que maneira que a igreja, a gente já falou um pouquinho aqui, mas que a igreja pode ajudar em meio a essa onda de tensão e violência? Num aspecto assim, vamos dizer assim, a gente sabe que a gente precisa orar, né? O Marcos falou da oração, ele também falou, a Rafaela, mas de uma forma prática, como que a gente pode, de repente, estarmos assim, levando aquela mão protetora, né? Aquela mão de acolhedora, como o samaritano, né? Que acolheu, que ajudou, que cuidou das feridas daquele viajante ali que estava indo ali para Jericó. Bom, então, eu acho que, tipo assim, pensando neste âmbito da violência, da tensão nessas escolas, no ambiente estudantil, e não só nisso, em todo o mundo, em todo o ambiente que nós vivemos, temos isso. E isso é devido a falta de posicionamento da igreja. O pecado está no mundo devido à falta de posicionamento da igreja. Então, nós como cristãos, como evangélicos, nós devemos nos posicionar inicialmente. Posicionar, tipo assim, não falar que eu sou contra isso apenas dentro da igreja, mas mostrar isso também no mundo, no nosso testemunho, nas nossas atitudes, em tudo que fazemos. Até enquanto andamos nas ruas, as pessoas estão nos observando e pela aparência. Eu e a Rafaela estávamos conversando hoje da diferença da aparência de uma pessoa que segue a Cristo e de uma pessoa que não segue a Cristo. Então, desde aí, a gente pode estar se posicionando. E dentro das escolas, como nós estamos falando, nós como estudantes, por exemplo, nós temos que levar o testemunho. Nós temos que buscar ser diferentes dos outros que são do mundo ali. E nós temos que mostrar isso para ele. Olha, isso é bom, você também precisa disso. Precisa alcançar também essa graça. Precisa alcançar essa graça, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que mostrar que
nós estamos vivendo a verdade, nós estamos libertos, porque eles pensam muito que nós estamos presos. Nós estamos, nossa, a gente está sempre preso. Vocês não têm, o que vocês curtem, né? Isso aí, Como a que gente vocês se divertem? Vocês só vão na igreja? Somos Pois quadrados, é. né? Eles sempre pensam nisso. Nossa, mas você não... Viraram para mim esses dias e perguntaram: nossa, mas você só vai na igreja? Eu sim, a igreja é a minha segunda casa. Eu amo estar lá. É minha segunda? Primeira. Fica até mais na igreja que em casa. Tô mais aqui do que em casa. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci, eu fui atraída por essa presença, a gente não quer mais sair, porque nós conhecemos a verdade, agora nós somos libertos. Então, nós podemos dar o testemunho sobre isso, levar isso a eles e deixá-los desejosos por isso também. Porque com isso, a gente teria eliminando esse ambiente violento, esse ambiente hostil nas escolas. Eu acho que um posicionamento mesmo da igreja, de forma nas atitudes, no nosso testemunho, não apenas na igreja, fora também, como eu falei, poderia estar mudando toda essa situação, todo esse Amém. contexto. Fala, Rafaela. E- Rafaela quer falar. Aí eu perdi o raciocínio, calma, deixa eu voltar. Mas não só o testemunho, tipo assim, de comportamento. É o testemunho que nós temos que levar, é a mensagem. A né? mensagem. Deus Exatamente. Mensagem. testemunhar o amor, falar do evangelho, né? E tem que nos comportar bem, né? Com nota, essas coisas. Mas também o outro lado do testemunho, que é o evangelho, né? E Levar a Jesus, mensagem. ele nos chamou para fazer discípulos, né? Então, quando a gente apresenta essa verdade para as pessoas, né? No nosso caso aqui, para os nossos amigos de escola, a gente também não está pensando somente na salvação deles. A gente está pensando nas outras milhares de pessoas que eles podem salvar também. Amém. E entrando um pouco no assunto que a Vitória falou, em questão, né, que a gente já comentou aqui, sobre os testemunhos, e muitas das vezes falam, mas como vocês se divertem? Eles fazem esse questionamento, mas quando eles vêem nós nos divertindo com as nossas palhaçadas, eles sempre perguntam, mas você não é crente? Mas, como assim? A gente é crente, mas a gente também não pode brincar. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os tipos de brincadeira, porque até nas brincadeiras nós estamos testemunhando e nós estamos evangelizando com a nossa vida, né? Amém, amém. Louvado seja Deus. Então, a proposta de trazer esse grupo aqui, para esse bate-papo, podemos assim dizer, bem descontraído, por sinal, é porque vocês, a informação que nós temos, né, que chegou à igreja, e vocês também já testemunharam isso, vocês têm feito um trabalho interessante aí na escola de vocês, né? Qual é o nome da escola mesmo? Ari Parreiras. Ari Parreiras. Eu gostaria que você, Gustavo, contasse um pouquinho para a gente aí como tem sido feito esse trabalho, como nasceu esse trabalho de, podemos assim dizer, posso dizer evangelismo? Porque, tipo assim, né, a gente sabe que... É um projeto É evangelístico. um projeto evangelístico. A gente sabe que vocês não podem ter tanta abertura assim, né? Para poder falar de Jesus abertamente, para poder pregar, orar. Mas não tem jeito. O crente, aonde ele Dá um está, A gente dá umas ele tem um jeitinho para poder Burlando o falar sistema. de Jesus. A gente burla o sistema. Como que começou esse trabalho de vocês? Conta pra gente aí como é esse trabalho, como começou, como é que está o andamento, enfim. Esse trabalho nós começamos, né? O nome do projeto da nossa escola é Até que Todos Saibam. Começou na metade do ano passado e nós não tínhamos assim, uma visão tão ampla que nem nós temos hoje, né? Que no ano passado a gente foi mesmo para, digamos assim, estudar o território, saber como que funciona, como que os alunos iam responder a questão do evangelho, né? Se ia ter muita briga, essas coisas, né? E acaba tendo, né? Mas a gente foi aprendendo, né, ao longo do caminho como levar a mensagem. Mas no início desse ano, né, a gente já tinha uma visão de como que era. No início desse ano nós começamos a nos organizar melhor, né? Questão de escala de mensagem, quem ia levar a mensagem, que nós fazíamos o culto toda sexta-feira na escola. Questão de louvor, escolha de louvor, cadastro de pessoas que aceitam Jesus, né? Relatos de experiências que as pessoas tiveram de cura, libertação, como nós já tivemos dentro da escola já vários. Maravilha.
E nós temos o projeto aqui na nossa igreja, o Projeto Resgate, que nós cadastramos a escola inteira dentro do projeto, né? Tanto os alunos da tarde quanto da manhã. Nós damos só a parte da manhã, mas nós cadastramos da tarde também. Queremos que Deus vai levantar um grupo à tarde. Amém. Glória a Deus. Mas as pessoas já estão começando a ver, né, o fruto do trabalho, né? Nós oramos por pessoas de libertação dentro de uma sala reservada, né? Cuidar da imagem da pessoa. Possessa por demônios, legiões. Então, nós podemos ver, eu até coloquei aqui, né? Que vocês já tiveram várias experiências positivas, não é mesmo? Sobre este trabalho. Podemos dizer até de conversão, não é mesmo? De cura, de conversão. Porque uma coisa que fica bem evidente para nós, cristãos, é que quando você entra numa guerra, quando você entra nessa peleja, que isso é uma batalha espiritual, isso é uma guerra, né? É o reino de Deus contra o reino das trevas. Então, quando você entra, né, você tem que ter aquela convicção de que Deus vai fazer a obra. Vocês vão colher fruto desse trabalho, não é mesmo? E eu acho muito interessante porque o Gustavo falando do caso da gente orando, conversando com as pessoas, tem uma menina pela qual o Gustavo orou, que ela sempre vem a nós agradecer, fala com o Gustavo, nossa, muito obrigado, aquilo fez a diferença no meu dia. E tipo assim, a gente vê os frutos, você falou agora sobre os frutos, e tipo assim, ela estava sempre conversando com a gente, sempre relatando, agradecendo por isso. Então, tipo, a gente já vê como Deus tem agido na vida deles. Ela é só um exemplo em meio a tantos. Amém, glória a Deus. E nós citamos aqui, né, mais no início dessa conversa, né, que o diabo vai tentar nos parar. E eu queria contar assim, porque no ano passado eu estudava à tarde, só que eu se sentia muito inseguro, né, que eu não tinha essa visão de evangelho, né, tipo, completa, mais ampla, que eu tinha que levar a mensagem. E eu fiquei inseguro de levar o evangelho sozinho na parte da tarde. Eu acabei mudando para de manhã, um dos motivos de mudar para de manhã. Aí eu encontrei esse grupo aqui, né? A gente começou a avaliar a possibilidade de fazer os cultos. E nessa transição eu tinha que fazer uma rematrícula, né? Para estudar esse ano de novo lá na escola. Eu fui lá, fiz a rematrícula com auxílios de professores, né? Que tem aqui da nossa igreja que trabalha lá. Auxílios dos meus pais, né? Para fazer o cadastro, aquela coisa toda, né? Aquela burocracia. Uhum. Nós fizemos lá. E eles não aceitaram a minha rematrícula. Eles não aceitaram. Aí eu, tipo assim, eu acalmei o coração, sabia dos planos de Deus, né? Porque já tinha falado para nós os projetos que eles tinham para nós lá dentro da escola. E eu acalmei o coração. Aí, tipo, faltando, acho que uns 15 dias para começar as aulas, eu fui lá na escola e a diretora falou que eu fiz um processo errado. Pré-matrícula em vez de rematrícula. Isso, eu fiz uma pré-matrícula. Aí, tipo, cancelou a minha matrícula que eu tinha no ano. E eu fiquei como suplente para entrar. E eu fui orar a Deus, né? Senhor, se é para eu estudar aqui naquela escola mesmo, me coloca lá dentro. Né? Se o Senhor quer que nós ganhemos aquela escola para o Senhor ainda esse ano, me coloca lá dentro. Ou se o Senhor quiser me mandar para uma outra escola para fazer o trabalho em outra escola e deixar só eles fazerem o trabalho aqui, o Senhor quiser. E eu vou... de acordo com o que for acontecer, eu não vou entender como uma resposta do Senhor, né? Se o Senhor me colocar dentro da escola lá, eu vou entender que o Senhor tem um projeto lá para mim. Amém. Não. Eu fui orar 3 horas da manhã. Fui dormir, 6 horas da manhã, ligaram pro meu pai, falando assim, a sua matrícula foi feita. Que maravilha. Ai, Deus. Que bênção. E Fala, Rafaela. Rafaela tem que falar. E vocês vão falando e aí eu Tá vou certo. lendo. Mas algo interessante que o Gustavo falou é que ele estudava de tarde, ou seja, ele, né, nunca passou pela cabeça dele, eu acho, né, estar de manhã para fazer esse projeto. E eu nem estudava no Ari Parreiras, eu nem estudava na escola. Eu estava em outra escola muito longe. E eu lembro que na época que eu estava nessa transição, que eu estava nessa escolha, eu também fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero sair dessa escola onde eu estou há muito tempo, que eu conheço todo mundo, que eu tenho os meus amigos, e ir para outra escola só por isso, só porque vai ficar mais perto da minha casa. Eu quero ir para essa escola e fazer a diferença. Glória E a algo Deus. engraçado, né? Que não é engraçado, mas enfim, é um detalhe. É que quando eu cheguei lá, eu encontrei as pessoas que eram da minha igreja. A Vitória, o Lucas, e aí o Gustavo estudava de tarde, do nada.
do nada, o Gustavo, né? Passou para de manhã, do nada. E aí a Sara também. E esse ano entrou o Marcos. Ou seja, Deus, ele moveu tudo para que... Para encaixou, né? Tudo. Encaixou E tudo. é aquela famosa frase, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, Maravilha. Deus, ele fez tudo certinho para que nós, né? Marcos essa quer mensagem. falar. Agora o Marcos se animou. O interessante também é que onde eu estudava antes era tipo muito, muito, muito longe daqui mesmo. E para vocês terem uma ideia, eu nem moro aqui em Cariacica, eu moro lá em Vitória e todo dia vou lá de Vitória para cá, para Cariacica, e às vezes eu falo para as pessoas me perguntam: "Você tá doido? Você vem lá de Vitória, olha a distância". Mas aí eu vou e respondo que tudo tem um propósito, né? Se eu tô lá, realmente tem um propósito. Antes de eu entrar na escola, eu e minha mãe, a gente fez a minha matrícula, tentou fazer a minha matrícula em várias escolas de lá, de Vitória, né? E tava sendo negada todas. Aí chegou aqui, foi de primeira, e uma aluna daqui, da escola, tentou e não conseguiu. E tudo pra ver, né? Que tudo se encaixa e tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem Tudo daqueles que coopera amam para o a bem Deus. daqueles que amam a Deus. Amém. E, olha, vamos falar aqui agora sobre um assunto muito importante, que eu creio que também tem feito muita diferença na vida de vocês que são jovens, podemos assim dizer, né, juvenis, jovens, na vida da igreja, na vida das escolas aqui também, que é o nosso projeto Holy Teens, não é isso? Nós tivemos aqui há pouco tempo a nossa igreja, né, através da nossa pastora Renata, através dos irmãos da nossa mocidade também, que se empenhou muito. Foi feito aqui, eu estou até com a camisa ali, né? Um grande trabalho de jovens e adolescentes, que tem feito a diferença na vida de muitos jovens, não só da nossa igreja, mas também de muitas outras. Então nós tivemos agora, recentemente em abril, podemos assim dizer, é mais uma edição do Holy Teens. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente, brevemente, que a gente já está chegando já no finalzinho aqui desse debate, desse bate-papo, não bate-papo, né? De que maneira que vocês têm visto o Holy Teens, né? Como que vocês têm visto o impacto que isso tem gerado, tanto na vida de vocês, como também na vida dos seus colegas, né? De pessoas que vocês conhecem. Vamos começar aqui. Quem quer falar aí primeiro? Tá, vou falar primeiro. Eu tenho visto o Holy Teens, né, como um projeto de libertação para que Deus possa levantar essa geração para fazer diferença. Né, que nem nós tivemos nosso processo de libertação para fazer esse trabalho na escola, né? Nós nos consagramos, nós estudamos essas escrituras para fazer isso. E, assim, é que nem uma coisa que eu fico avaliando, né? As pessoas ficam romantizando os propósitos de Deus. Romantizando Fica aquela coisa assim, Deus chamou para isso e tal, e me chamou. Mas a gente não pensa que o propósito vai causar muitas frustrações na nossa vida, assim, tipo assim, vai causar um dano na sua vida pessoal, você vai ter que largar tudo para viver os propósitos de Deus. E Deus tem incendiado os jovens no Holy Teens, né? Então, com o projeto de libertação, de cura, mas também tem incendiado para marcar essa geração, né? Para que eles possam entender que Deus quer nos usar, quer nos capacitar para fazer a obra dele. Amém. Falou tudo. Falou Não tudo? vou nem complementar. Foi um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus e que depois a gente ganhou. Nós somos exatamente. A igreja, né, a pastora Renata, a Amanda, elas ganharam esse projeto. Foi algo que nasceu do coração de Deus para realmente impactar essa geração. E Louvado como, seja Deus. né, a Vitória falou, nós também somos frutos desse projeto, porque nós, através do nosso envolvimento, nós também fomos vivendo experiências, passando por situações que foram moldando o nosso caráter, que foi moldando o nosso coração. Então, é isso. Só um breve testemunho aqui, que, tipo assim, nós convidamos praticamente a escola toda. A gente saiu. Gente, teve um dia que saiu eu e o Gustavo chamando na sala, assim, qualquer pessoa. Ei, você aqui, ó, sexta-feira, sábado, dia 21 e 22, no culto Holy Teens na nossa igreja, você vai, não vai? Então, a gente teve esse trabalho e um dos meus colegas da minha sala, eu mudei de sala esse ano, nós, por incrível que pareça, estamos cada um em uma sala. Eu falei que só pode ser coisa de Deus, porque Deus colocou cada um em uma sala para a gente estar cumprindo, né, um propósito dele.
separadamente, né? E eu convidei um dos meninos da minha sala para vir. Convidei todos, né? Mas esse em específico veio. E ele era da igreja. E ele veio no Holy, veio nos 2 dias e tudo mais, enfim. E aí, essa semana, ele virou para mim e falou bem assim que ele era da igreja antes, ele estava orando a Deus para voltar, né? Porque tem essa dificuldade quando a gente sai para voltar e tal. E ele falou que veio o meu convite para o Holy, que foi como uma resposta para a oração dele. E a partir de então, ele tem vindo à nossa igreja, pelo menos aos domingos, ele está começando a voltar a vir para a igreja, e que o meu convite para o Holy, o impacto do Holy na vida dele foi uma resposta. Trouxe ele de volta o desejo de estar na casa de Deus. Eu acho Que isso bênção, muito que maravilha. Marcos, fale também sobre isso. Tá bom? Deixa eu falar então. Antes desse caso acontecido, a gente chamar as pessoas, a gente se consagrou, né? As aulas começaram no dia 2 de fevereiro, nós começamos a fazer um jejum de 21 dias. Aí, terminando, tipo assim, teve uma pausa de 5 dias, nós entramos no mês de março inteiro junto com a igreja, em oração. E, na época do Holy Teens, em abril, o pessoal começou, assim, tipo, uma aluna lésbica da minha sala, 2 alunas lésbicas, uma de cada sala, chegou pra Areta aqui da igreja, uma professora lá da escola, falou assim: Areta, por que a sua igreja tá tão famosinha assim na nossa escola? E a gente nem tinha começado a trabalhar ainda, porque estava um processo de consagração. Por que a sua igreja tá tão famosa assim na escola? Tá todo mundo comentando e tal. Aí ela falou: não sei. Aí ela falou assim: não, eu vou no Holy e tal. E uma foi convidando o outro. E uma sala inteira ficou sabendo Foram do Holy atraídos, Teens, né? sem a gente convidar. Que maravilha. Uma sala inteira. Que foi tocando. Sim. E Mas... eu amo falar, gente. E elas foram atraídas, assim, de uma forma muito impressionante, que a gente ficou assustado. Aí, tipo, não só no Holy Teens, foi na cantada de Páscoa, nos outros Todos os cultos, eventos, todos os né? eventos Que aqui. E benção. eles se autoconvidaram e convidaram outras pessoas. E a gente ficou até sem graça, porque, tipo assim, pô, a gente não fez nada pra convidar. E uma sala inteira já vai no Holy Teens, enfim. Amém. E só... É porque ela falou do testemunho e eu lembrei também. Eu tenho um amigo na minha sala e ele também... Ai, gente. Eu tenho um amigo na minha sala, né, voltando. E ele também, eu consigo perceber, eu e a Vitória, a gente estava conversando sobre isso hoje. Esse amigo meu, ele também veio, né, no Holy Teens passado, nesse ele não conseguiu vir, mas ele esteve aqui também no musical de Páscoa, e eu consigo perceber a diferença dele, sabe? Ele está ainda nesse processo, né, de escolha, de mudança, mas é muito bonito ver esse processo, essa mudança, o Espírito Santo trabalhando em pequenas atitudes, sabe? Era um menino que xingava muito e hoje em dia não xinga mais, sabe? Tá tendo realmente essa transformação e a gente consegue perceber que as pessoas, elas estão sedentas, elas estão clamando por isso, né? Assim, como o Gustavo falou, às vezes a gente não faz nada e as pessoas chegam até a gente e perguntam e agradecem pela oração e falam: nossa, é muito legal saber que existem pessoas ainda no mundo como vocês. E é muito impressionante que às vezes a gente sai da sala no mesmo momento, juntos, sem combinar, e alguma coisa aparece pra gente. Uma pessoa aparece querendo conversar, chorando, enfim. Demônio caindo dentro da coordenação da escola. Ou no banheiro. E Desculpa, gente. E aí, é muito legal ver essa transformação das pessoas, é muito legal ver a transformação do ambiente, Nossa, porque eu ia falar também o ambiente muda muito. Na época, quando a gente chegou, a gente já chegava sentindo um peso. A gente já chegava sentindo um peso. Hoje, a gente entra na escola consagrando a escola. Então, a gente consegue perceber, por mais que a gente não possa perceber visualmente com os nossos olhos, pelos olhos da fé, no mundo espiritual, a gente sabe que está acontecendo algo muito grande naquela escola. E a gente tem certeza, pela fé em Jesus, que aquela escola já é do Senhor. E mesmo se nós não vermos a promessa se cumprindo hoje, mesmo se nós não vemos, nós cremos que ela há de se cumprir. Nosso devocional dessa semana falou, né, que nenhum dos pais da fé
viu a promessa acontecer. Deus prometeu para Moisés, mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas o Deus que prometeu cumpriu. Mesmo que Moisés não entrou, o povo entrou. Então, mesmo se esse ano essas pessoas não sejam salvas através da nossa vida, nós cremos que elas um dia... Marcos aqui, ó. Nós cremos, exatamente, tem o Marcos, e nós cremos... Eu demorei para ensinar. E nós cremos que um dia elas serão salvas. Amém. Corta aí um pouquinho, gente. Estamos chegando ao final da nossa aula. Foi muito boa a participação de Juvenis aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. É um prazer em tê-los aqui conosco participando dessa aula. Mas teremos que acabar, né? Já falamos demais, né? Já tomamos muito tempo, né? Então vamos concluir. Quem ama Deus também ama o seu próximo e procura ajudá-lo. A fé sem as obras é morta. E se tivermos fé, precisamos evidenciá-la mediante as nossas ações. Que possamos fazer bem a todos enquanto pudermos. Amém? Que essa seja a nossa regra em ajudar o próximo. Agora, nosso Gustavo irá fazer o ofertório, né? Vai falar sobre o ofertório. Vamos lá, Gustavo. Gente, vai aparecer no rodapé do vídeo as nossas contas da igreja, o PicPay e o Pix. Você pode estar ajudando a contribuir para essa obra, porque a igreja foi chamada para fazer a obra de Deus, né? Temos evangelistas aqui na igreja, tantas outras despesas para fazer. Tem o projeto dos Mil Valentes, né, da compra desse terreno. E você deve fazer parte dessa obra, esse espaço maravilhoso que Deus nos deu. Como campo. É isso aí. Mas contribua, se você não puder fazer agora online, você pode estar trazendo à noite a sua oferta. E Deus abençoe. É isso aí. Amém. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Então, ora aí, Gustavo. Senhor Jesus, nesse momento nós te agradecemos por essa aula, meu Pai, por esse privilégio dessa conversa que nós tivemos, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Pai, expandir a nossa visão, para que possamos compreender a necessidade de evangelizar, meu Pai, levar o Teu amor a essa nação, meu Pai, aonde estivermos, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta-nos neste tempo para fazer a diferença, meu Pai, em nome de Jesus. Marque-nos para que possamos marcar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar em cada coração que está ouvindo esta aula neste momento e que o Senhor, meu Pai, venha estender suas mãos de poder, derramando bênçãos temporais e espirituais sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Então vamos dar um tchau, tchau pra galera. Tchau! Crianças!